Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que a partir de agora estará comigo nesta live, neste vídeo, assistindo, acompanhando esta mensagem, você amigo, você colega, te desejo aqui uma boa tarde, que a paz, que a graça, que a misericórdia do Senhor possa continuar alcançando a tua casa, a tua família, neste dia, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida com ricas bênçãos e graça da parte do Senhor. Aqui quem vos fala é o profeta Jacinto. E eu quero, meus queridos, estar compartilhando, pedindo graça ao Senhor, para estar compartilhando uma breve palavra da parte de Deus com a tua vida nesta tarde. Você irmão, você irmã, você evangelista, você missionário, ministro da palavra de Deus, pregador, você pastor, você sacerdote. Eu quero estar compartilhando uma palavra da parte de Deus com a tua vida nesta hora. Que o nome do Senhor será glorificado. Iremos falar um pouco sobre o profeta Malaquias, a mensagem de Deus para Israel, para o seu povo, por meio do profeta Malaquias, por volta de 420, 430 anos antes de Cristo. Deus levanta o profeta Malaquias com uma mensagem para o seu povo, para Israel. Amém? Irei estar lendo aqui alguns versículos e em breve iremos estarmos pedindo graça ao Senhor para estar aplicando um pouco sobre a mensagem bíblica descrita aqui por intermédio do profeta Malaquias. Amém? Louvado seja Deus. Oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, te peço graça, meu Pai. Te peço teu favor, tua ajuda, Espírito Santo, na sua palavra, meu Pai. Usa mim, meu Deus, nesta hora, meu Pai, e fale, meu Pai. Fale conforme sua vontade. Fale conforme seu querer, meu Pai. A Deus, alcança muitos, meu Pai, por intermédio desta palavra, meu Pai. Desperta, meu Pai. Desperta, meu Pai. Renova, alerta, meu Pai. Ah, meu Deus, que muitos venham, meu Pai, se posicionar, meu Pai, por intermédio, meu Pai, da tua palavra. Da tua palavra, meu Pai. E o teu nome, Senhor, venha ser glorificado, meu Pai, exaltado, meu Pai, e engrandecido, meu Pai, por intermédios dos sacerdotes do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Malaquias, no seu capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está
o respeito para comigo? Isso é Deus fazendo uma pergunta para seu povo. Observe, tá? Eu vou repetir, né? Que é Deus dizendo. Deus está falando assim, ó. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Aí Deus diz, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam ainda, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos? Isso aqui foi Deus falando com seu povo, né? Depois que Israel voltou do exílio babilônico, dos 70 anos de cativeiro, né? Que Deus agora resgata e traz Israel do exílio. Israel, depois de voltar do exílio, agora Israel começa a reconstruir o segundo templo em Jerusalém. E eles reconstroem o segundo templo. E em seguida eles reconstroem os muros. Depois do templo reconstruído, agora eles reconstruíram os muros. Mas com o decorrer do tempo, por volta de uns 100 anos depois, os sacerdotes começaram a se corromper. O povo começaram a se corromper, né? Isso acontece nos dias de hoje, né? Muitos estão desanimando, né? Perdendo a visão, perdendo o foco. Então os sacerdotes começaram a se corromper a ponto de começarem a levar para o Senhor, para o altar, para o sacrifício, animais doentes, cegos, coxos, mudos, aleijados, doentes. E o Senhor não se agradou disso. E o Senhor pergunta para eles, será que esses animais, essas ofertas, essa oferta que vocês estão trazendo para mim, apresentando a mim no altar, será que isso está certo? Ou seja, os sacerdotes estavam escolhendo o pior, meus irmãos, para o Senhor. Estava dando os animais doentes, em vez de escolherem dos seus melhores ali cordeiros, eles estavam dando o pior para o Senhor. Estavam corrompendo a mesa, o altar do Senhor. E Deus levanta o profeta Malaquias para levar essa mensagem de alerta, de exortação aos sacerdotes. E observem, eram os sacerdotes. Naquele tempo, meus irmãos, os sacrifícios, as ofertas ao Senhor altar, era através de animais. Mas hoje em dia não é diferente. E essa mensagem de Malaquias, ela foi para aquele tempo e ela é para os dias de hoje.
para o nosso tempo, né? O último profeta, né? 430 anos, né? Depois do profeta Malaquias já vem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje em dia não é diferente. Há muitos sacerdotes corrompidos no altar do Senhor. Há muitos sacerdotes que não estão dando o seu melhor para o Senhor. Estão fazendo de qualquer forma, de qualquer maneira, e o Senhor não tem se agradado de muitos altares, de muitos sacrifícios, de muitas ofertas, de muitos pastores. Há muitos pastores com transparências no altar do Senhor. Há muitas pessoas que estão sendo, assim como no tempo de Malaquias, os irmãos vão ver aqui mais para frente, a que ponto aqueles sacerdotes chegaram. E hoje em dia não é diferente. Não é diferente. E no versículo 12, o Senhor diz assim: mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda que canseira e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Então o Senhor diz que é maldito o sacerdote enganador, que podendo dar o seu melhor no altar do Senhor, está dando o seu pior, está brincando com a obra de Deus, com a casa de Deus, não está levando a obra de Deus com sinceridade, mas sim com transparência. Há pastores, irmãos, que querem ser até dono da igreja, que quer mandar mesmo, está fazendo do jeito deles. Mas Deus terá um acerto. Deus terá um acerto. O Senhor tem o tempo certo para fazer juízo. E o Senhor está dizendo nesta tarde, para muitos, despertem enquanto é tempo. Despertem enquanto é tempo. Porque a obra do Senhor tem que ser feita com amor, com sinceridade, com oração, com a palavra. Devemos pregar a verdade. Devemos termos transparência com a igreja, com o povo de Deus. Não podemos fazer acepções de pessoa. Esses sacerdotes aqui, eles começaram a fazer acepções de pessoas que o Senhor corrigiu. E hoje em dia não é diferente, né? No versículo 7 do capítulo 2, o Senhor diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, porque é dos lábios de um sacerdote que as pessoas buscam instruções, um conselho. É nos lábios do sacerdote
que é para estar o conhecimento, a sabedoria, o entendimento e a fidelidade a Deus, porque é em você, sacerdote, que as pessoas vão vir buscar uma palavra, um conselho, uma instrução de vida, né? Diz o Senhor na sua palavra, porque você é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Está entendendo? A responsabilidade de um sacerdote. A responsabilidade de um sacerdote. Agora eu te pergunto, sacerdote, se você carrega essa responsabilidade, que se você se desviar, não tiver cuidado, muitos das ovelhas irão se desviarem por sua culpa. Você acha que Deus não vai tratar sério com você? Isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso é muito perigoso. Vou repetir aqui. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Ou seja, os sacerdotes, em vez de estar levando ao povo a instrução certa, estava levando ao povo a instrução enganosa, manipuladora, viu? Hoje em dia tem muitos isso, tem muitos sacerdotes, pessoas no altar pregando, né? Mas eles têm uma forma estratégica, manipuladora, que eles estão ensinando o povo da forma errada, e o povo pensando que está sendo ensinado da forma correta. E o povo não tem estrutura. O povo não tem estrutura, porque muitas coisas estão sendo ensinadas no altar do Senhor de forma errada. O altar do Senhor, temos que ensinar a palavra genuína, a palavra verdadeira como ela é. É isto que tem que ser pregado no altar do Senhor. A palavra de Deus, ela é o suficiente para convencer o homem do pecado, para instruir o homem no caminho certo, para transformar o homem e a mulher, para purificar, restaurar o homem e a mulher. A palavra de Deus é o suficiente. O manual de instrução de Deus para o homem é a sua palavra. Então, o que tem que ser pregado no altar de Deus é a palavra genuína. Quem não aceita a palavra, não aceita, não tem o que fazer. Não tem que estar manipulando pessoas para manter igrejas cheias. E detalhe, essas manipulações, né, na igreja, para manter a igreja cheia, isso não é nem no sentido de querer ver só a igreja cheia. Isso é uma forma estratégica de dinheiro, querendo dinheiro. Isso é sacerdotes corrompidos. Eu sei o que eu estou falando. Isso é sacerdotes corrompidos. Eles estão corrompidos porque o Deus deles se tornou dinheiro. Então, eles vão numa forma de aparência. Vivendo uma aparência, viu? Uma aparência, mas de uma forma estratégica, atraindo o povo, atraindo multidões, com medo das ovelhas se afastarem. Mas no fundo, a estratégia deles ali é dinheiro, porque o verdadeiro sacerdote de Deus, o verdadeiro pastor de Deus, ele vai pregar a verdade de Deus dentro da igreja com amor. Ele vai pregar a palavra. Ele prega a palavra e com amor. Ele ama as ovelhas e prega a palavra. Exatamente isso. Ele já vai pregar a palavra, a verdade, porque ele ama aquelas ovelhas. Agora, se isso não tiver bom para aquela ovelha, se a ovelha estiver se sentindo sufocada com a palavra, porque acha que a palavra sufoca, é muito pesada, é muito dura, é muito difícil viver a palavra, e a ovelha se desgarra, e a ovelha vai embora e não volta mais para a igreja. Ah, sacerdote, você tem que descansar e ficar em paz, fica tranquilo, porque Deus está com você. Deus não é contra isso, não. O que Deus não quer é igreja cheia,
igreja cheia, sendo ensinada de forma errada, né? Tendo que manipular, viver de manipulação dentro da casa de Deus, para as ovelhas não ir embora, para a igreja não esvaziar. Isso é pastor corrompido. Pastor corrompido. Eu falo sem medo de errar, com plena convicção aqui. Porque um pastor verdadeiro, ele prega a palavra. Ele prega a palavra, viu? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós seguimos a Cristo, nós seguimos a Jesus, é pela palavra. É pela palavra e a oração e a obediência à palavra. Acabou. E louvores e adoração ao Senhor. Acabou. É isso. Amém, meus irmãos? Mas vocês desviaram do caminho por meio de instruções. Levaram a muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais com a lei. Olha o que Deus está dizendo aqui, que os sacerdotes se desviaram do caminho e se tornaram parciais com a lei. Se tornaram parciais com a lei. O que é esse parciais com a lei, meus irmãos? Que a Bíblia diz aqui que os sacerdotes se tornaram parciais com a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Fizestes acepção de pessoas na lei. Os sacerdotes estavam demonstrando parcialidade quanto aos ricos e influentes, permitindo-lhes continuar nos seus caminhos iníquos e pecaminosos. Não os confortava com a palavra de Deus. Os pastores devem pregar todo o conselho divino, proclamando à congregação as exigências do Deus justo e santo, pregar as bênçãos de Deus e omitir as suas justas reivindicações e abominações diante dele. O texto diz aqui que os sacerdotes naquela época estavam fazendo acepções de pessoas, ou seja, priorizando, dando mais atenção àqueles, os ricos ali e os influentes, fazendo acepção de pessoas. E o Senhor o exorta por meio do profeta Malaquias. O Senhor diz que eles estavam fazendo acepções de pessoas. Olha como os sacerdotes estavam corrompidos na época, priorizando os ricos, os influentes, e os menorzinhos talvez não dão a mínima, não dão oportunidade. Os pequeninos que talvez tenha até chamado. Sabe o que eu entendo aqui nesses sacerdotes que estavam fazendo acepções e dando atenção, dando espaços, colocando em lugar de honra os ricos e influentes? Hoje em dia não é diferente, meus irmãos. Hoje em dia não é diferente. Há muitos nos altares mesmo, no altar do Senhor, que estão lá em cima por causa do dízimo e da oferta. Há pessoas no altar, há pessoas até consagradas pelo homem, como presbíteros, que não foi nem Deus que consagrou, não foi nem Deus, é os sacerdotes, por causa do dízimo e da oferta, aí coloca em cima. E muitas das vezes, pequeninos assim, né, olhando, pequeninos que não têm uma boa condição financeira, tem até ministério chamado, eles não dão a mínima.
eles não dão a mínima. Isso está acontecendo nos dias de hoje, dentro de muitas igrejas. Dentro de muitas igrejas, há muitos corrompidos, há muitos, assim como no tempo de Malaquia, que tinha esses sacerdotes corrompidos, se corromperam, estavam corrompidos. Esse pior aqui que esses sacerdotes levavam para o altar de Deus, que Deus se irou, são aqueles que não estão fazendo a obra de Deus com sinceridade, com transparência, com amor, com oração, com jejum, com consagração, com transparência diante dos irmãos, diante da igreja. Xaraiassé, são esses. E hoje em dia, há muitos que estão vivendo uma vida de aparência na presença do Senhor. Mas Deus está chegando a hora. Deus vai começar a fazer uma limpeza. Deus vai começar a fazer uma limpeza no altar dele na terra. Xanamamacamanamassé, Laiaçou. Deus vai fazer uma limpeza na casa dele na terra. As máscaras vão cair por terra. As aparências vão cair por terra. Eis o tempo. Deus vai levantar uma geração de profeta na terra. Deus vai levantar uma geração de profeta na terra. Em cada igreja, em cada congregação, nem que seja um. Mas Deus vai levantar um profeta em cada congregação, na sua casa, na terra. E o Senhor vai renovar a sua igreja. O Senhor vai renovar muitos altares do Senhor nesta terra, porque a obra é de Deus, a casa é de Deus, o povo é de Deus, a igreja é de Deus. Então o Senhor vai mudar, o Senhor vai restaurar o seu altar, e o Senhor vai levantar homens lavados, remidos, compromissados com a sua palavra na terra, para a sua glória, porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é limpo, o nosso Deus é puro, o nosso Deus é íntegro, o nosso Deus vem buscar uma igreja lavada e remida com o seu sangue, uma igreja comprometida com a sua palavra. É esta igreja que o Senhor quer vem buscar. O Senhor quer uma igreja na terra, o Senhor quer uma igreja que vive uma vida de transparência. Esta igreja do Senhor na terra não é uma igreja de aparência, é uma igreja de transparência. Essa é a igreja que o Senhor vem buscar na terra. Então, meu irmão, minha irmã, atente para esta palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Deus está querendo mudança, Deus está querendo posicionamento na sua igreja na terra. Deus está querendo posição dos sacerdotes. Acorda-te, ó tu que dorme. Desperta-te, ó tu que dormes. Despertas, sacerdote. Despertas, ó tu que dorme. Porque se tu não despertar enquanto é tempo, o Senhor vai te arrancar do altar. Tu vai descer à sepultura e tu vai perder a tua salvação. Assim diz o Senhor. Assim diz o Eterno nesta tarde, em nome de Jesus. E amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos. Meus irmãos, compartilhe esse vídeo, que essa mensagem possa alcançar a muitas pessoas, a muitas vidas, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Peço aos irmãos nessa tarde, a cada um dos irmãos, que lembrem de mim nas vossas orações. Orem por mim, porque Deus me separou, Deus me ungiu antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe para um propósito, para uma obra nesta terra. E eis o tempo chegou, eis o tempo do cumprimento do Senhor na minha vida.
E o ministério do Senhor com a minha vida nesta terra é uma obra de efeito, é uma obra de crescimento, é uma obra de transformação, é uma obra de limpeza, de purificação, é uma obra aonde trará o povo ao arrependimento, ao posicionamento ao Senhor, ao eterno Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu peço aos irmãos, lembrem de mim nas vossas orações e vamos em frente, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, meus queridos, Deus é bom, Deus é bom. Olhe para o Senhor, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Muito em breve o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa nesta tarde, em nome de Jesus.